Bom, eu sou o Cláudio Passamani, sou guitarrista da banda Fire, guitarrista da banda Opus 5. Também tenho um projeto solo instrumental, sou produtor de música, tenho um estúdio e também licenciado pela Universidade Federal, toco à noite, sou vocalista. Enfim, como todo mundo que vive de música, eu cruzo e vou lá cabecear para fazer o gol, jogo em todas as posições, que é viver de música no Brasil. Sim, aqui no estado eu tenho alguns caras. Bom, primeiro no meu instrumento, tem um cara que até hoje está tocando, quer dizer, ele não toca mais profissionalmente, é o Kiko. Ele era guitarrista da banda AI-5, uma banda muito, na década de 80, muito famosa por tocar nas noites aqui. E eu me lembro, porque eu sempre fui desses guitarristas que sempre quis ser um virtuoso no instrumento, desde garoto, né? E eu me lembro de ver ele tocando todos os meus ídolos, assim, na época, né? E uma vez eu cheguei a sair do rock, cara, ir pra casa estudar, tá ligado? Por ver o cara tocando assim, eu falei, meu, pra onde você vai? Eu falei, vou pra casa. Por quê? Tem que tocar, cara, tem que estudar, tem que ser igual aquele cara. Então acho que o Kiko foi uma grande referência inicial de artista. Eu passei muito tempo fora, morando em São Paulo, né? Fiquei muitos anos fora, e quando eu voltei para fazer a Universidade Federal de Música. Então, acho que praticamente os meus professores todos foram grandes referenciais, mais atuais, mas são gente que está no cenário há muito tempo. O professor Marcos Moraes, o professor Fabiano Araújo, que é um grande músico, um grande pianista. São as minhas referências, tanto as atuais da minha volta, mas que são gente que estão desde o início fazendo música aqui. Eu estava num período um pouco conturbado da minha vida, com uma saúde um pouco debilitada por conta do estresse e tal. E o médico falou, meu, você precisa desacelerar. Lógico, eu já tinha uma carreira como guitarrista, isso é muito difícil, você está no centro nervoso do país, que é São Paulo, né? Vim para o Espírito Santo, mas aí eu ponderei. Na época que eu fui para lá era tudo muito difícil, né? Você tinha... uma passagem de avião era muito cara, era muito difícil fazer esse translado, mandar um material para alguém em São Paulo, as coisas demoravam, né? Quando eu voltei, as passagens estavam mais baratas, você tem como mandar uma coisa por e-mail para alguém. Hoje em dia já tem tecnologia para você ensaiar via web, em real time, com uma latência boa. E eu tocando aqui, e o meu som de guitarra sai no estúdio da banda lá em São Paulo, e os caras tocam comigo em tempo real, entendeu? Então foi bom. Acho que está na hora de voltar para o Espírito Santo. O Espírito Santo cresceu muito, já tem, né? Hoje tem muita coisa acontecendo, tem um cenário, tem... Lógico, nunca será igual São Paulo por causa do tamanho, né? Nem tanto por uma questão mesmo de qualidade, né? Um bar de cover lá dá 3.000 pessoas, dá 2.000 pessoas, né? Então é tudo muito grande, né? Mas eu vim inicialmente por isso, vim muito bem recomendado o curso de música, que tem uma excelente nota e uma excelente referência nacional como licenciatura. Então eu falei, não, eu vou lá estudar porque os professores são bons, a referência é boa. Então juntou uma série de fatores, saúde, necessidade de vir morar num lugar mais tranquilo, já querer fazer uma faculdade de música, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, e como músico profissional não tinha oportunidade, custo de vida mais baixo, ou seja, com a grana do meu estúdio lá eu pude montar um estúdio maior aqui, poder atender melhor os meus clientes e tal. Foi juntando um pouco de cada coisa, né? Aí vim pra cá, passei na terceira ponte e fiquei se lembrando, pô, agora eu sei porque que eu voltei pra cá, né, cara? Olha esse visual, olha essa praia aqui. Bom, na época a grande dificuldade era mesmo uma questão didática. Eu estava tocando guitarra, como eu te falei, estava em busca desse filão mercadológico, que é aquela guitarra virtuosa, do Yngwie Malmsteen, do Steve Vai, e eu era muito disciplinado, com 18 anos. Então com 23 eu estava já tocando muito bem e não tinha mais alguém que pudesse ser uma referência nesse instrumento para mim aqui. Então tinha duas saídas, ou eu saía do estado e ia atrás de quem estava fazendo isso em outros lugares, que era São Paulo e tal, ou eu ia travar, né? E aí eu fui, um dos motivos foi esse, uma falta de um referencial teórico específico e técnico para o meu instrumento. Foi a primeira coisa que me levou. E eu já vivia de música no Espírito Santo nessa época, já pagava as minhas contas tocando à noite, já com 17 anos eu comecei tocando à noite, uns bregão aí, para pagar as contas, e funcionava, sempre paguei as contas, ou seja, nunca fiz outra coisa na minha vida, sempre vivi de música, meu primeiro emprego foi ser músico, e espero que seja o último também. Acho que é importante primeiro a gente olhar um pouco mais atrás, tentar entender, tentar fechar o quebra-cabeça. O Espírito Santo foi um estado que teve seus portos fechados muitos anos atrás, estou falando de época mesmo de capitania, né, cara? Os
caras transformaram numa tripinha, né? Que era um negócio enorme, assim, aqui até o final. Os caras transformaram na tripinha, criaram as Minas Gerais, e os caras começaram a vir por São Paulo para pegar ouro e fechou os poços do Espírito Santo. 100 anos fechando os poços de um lugar, quando o cara abre, o resto do país está 100 anos à frente do que está acontecendo. Pode não parecer muita coisa, mas o comércio já estava desenvolvido, a urbanização no Rio de Janeiro já era outra, em São Paulo já era outra, enquanto aqui ainda era a Vila Velha, né? Sendo bem pejorativo, não, eu amo essa cidade, mas o nome ficou pejorativo depois disso, né? E essa distância, você não tira ela em 200, 300 anos. Você não apesar de hoje a internet ser um facilitador enorme, culturalmente essa diferença não se tira tão fácil. Eu vejo isso na prática quando eu saí daqui. Hoje eu ainda consigo ver mais um pouco isso, mas quando eu saí daqui no início da década de 90, eu não conseguia traçar um perfil do que seria a cultura capixaba, a música capixaba. O capixaba sempre me pareceu sem identidade. Isso me entristecia muito porque eu amo esse lugar, né? Eu sempre olhava o capixaba como uma espécie de meio híbrido de carioca com baiano, saca? Tipo, quero ser malandro, mas na velocidade do baiano, entendeu? E musicalmente eu não conseguia. Aí eu fiquei muito feliz quando surgiu. Eu nem estava aqui nessa época que houve uma tentativa de levantar essa coisa do Congo aqui. De primeiro eu fiquei meio desconfiado, porque eu falei, eu morei lá, nunca vi isso, cara. Que eles começaram agora. E o Congo também não é só do Espírito Santo, o Congo está no Brasil inteiro, então ou seja, não dá para bancar como a identidade, como o Olodum é a coisa da Bahia, como o samba é a coisa do Rio de Janeiro e o maracatu no Nordeste, em alguns lugares. Isso está muito claro, está muito bem desenhado, né? A música no Brasil é muito bem desenhada. O Espírito Santo nunca teve no máximo, uma coisa que a gente pudesse dizer, não, isso aqui é nosso orgulho cultural musical, nossa matriz musical capixaba, nossa panela de barro, também nossa muqueca musical é essa aqui. Como eu te falei, nessa carência de uma identidade, qualquer pessoa que force uma barra cultural capixaba e bote algumas palavras, muqueca, Congo, pocá, tá aí, taruíra. Ele coloca essas 4 palavras no projeto dele lá, e aí por algum motivo ele tem uma identidade. No geral, obviamente, né? Quando eu falo no geral, sempre vai ter alguém dizer, pô, mas eu não sou assim. Claro que não é. Você não é assim, eu conheço você, conheço fulano, conheço fulano. Mas no geral, na minha opinião, a mídia, sobretudo a imprensa, ela se transformou numa espécie de prostituta, entendeu? E a prostituta como é que funciona? Ela fica ali. Quem vai lá e paga, ela dá prazer. Se quem não paga, ela não dá prazer. Entendeu? Então ela deixou de ser um agente transformador e passou a ser uma espécie de porteiro para o salão dos prazeres. O cara que tem a entrada. Se você paga a entrada, ele abre a porta dos prazeres para você, né? O problema da mídia para mim é esse. Ela faz muito bem o papel dela quando ela é paga para isso, ou então quando há interesses. Quando há interesse, um outro tipo de interesse que não é necessariamente financeiro, aí ela vai e se movimenta. Então não existe critério. Então o critério não é necessariamente a solidez do trabalho, ou a relevância cultural, ou qualquer outro que seja. É o interesse. Um exemplo clássico, cara. Um órgão de imprensa pode te ignorar o seu documentário. Agora você chegar lá amanhã e querer fazer uma matéria sobre o seu documentário, e o órgão de imprensa pode te ignorar. E daqui a 6 meses... sei lá, o Sebastião Salgado, alguém gostou do seu trabalho e resolveu fazer uma menção no blog dele e tal, e vocês viram uma sensação. Aí o mesmo cara, se marcar a mesma pessoa que falou com você, que disse que fechou a porta pra você, vai chegar, então, a gente queria fazer uma matéria com vocês, porque vocês são interessantíssimos e tal. Coisas que eu já vi acontecer comigo e com outros amigos, né? Então a imprensa pra mim é assim, ela funciona quando ela quer, e de um jeito malvado para mim. Não deveria ser assim, mas é do jeito que as coisas são, né? Infelizmente. Bom, o ensino de música ele tem a ver com música, mas também tem a ver com a vida, né? Eu resolvi transformar as minhas aulas de música em aulas de música para a vida. Isso significa o quê? Nem todo aluno meu vai ser músico. No entanto, ele vai sair daqui com uma bagagem de vida, uma bagagem de abertura, de visão de mundo. É o que eu pretendo fazer, é abrir a visão dele para que ele saia daqui uma pessoa melhor, um ser humano melhor, e que a música seja então
uma das portas que se abre para isso. Só que existe, obviamente, uma porcentagem desses alunos que são caras que querem ser músicos. E aí esses caras estão fazendo um trabalho relevante, sim. Todos com uma agenda muito definida. Tem muitos que querem ser músicos da noite, porque muitos que querem trilhar o caminho que eu trilhei. Tipo assim, poxa mãe, eu tô largando o posto de gasolina amanhã, vou começar só a dar aula. E eu dou um apoio, cara. Vai lá, velho. É isso aí mesmo. Faça isso. Você tem que você tem que entender um pouco de mercado, é preciso entender um pouco de mercado, do que o mercado pede, mas ao mesmo tempo você não pode se transformar num vendido do mercado. Senão você vai estar tocando pop punk hoje, emo amanhã, new emo amanhã, e você vai se transformando no que estão pedindo. Só que até a galera que compra saca isso, tipo assim, porra, qual é esse cara? Quando era no metal, ele era no metal, agora ele é emo, cara, que porcaria é essa? Então a galera entende que existe uma questão mercadológica, mas existe uma questão de ser fiel ao que você acredita. Eu acho que as bandas de hoje, elas ficam esperando o grande concerto dela, o grande show. Eu carreguei muita caixa nas costas, cara, na minha vida. Carrinho de mão, PA no carrinho de mão, bateria no carrinho de mão, ia lá, montava na praça, velho. A gente montava o PA na praça e fazia o som, cara. E aí sempre ia passar um molequinho e ir pra igreja e não ia mais pra igreja a partir daquele dia. Pô, encontrei minha igreja, é aqui, ó. E aí a cena se faz assim, cara, né? Tá todo mundo esperando um grande conceito, uma banda não quer abrir pra outra, porque, eu vou abrir. Cara, que isso? Não se trata de abrir, cara, se trata de tocar junto. Vou linkar de novo com aquela história que eu te falei da falsa identidade. E isso a longo prazo trouxe de uma maneira muito enraizada uma falta de heróis capixabas, né? Heróis em qualquer área, né, cara? Isso é tão sério que quando um cara ganha um campeonato de peido à distância, sai no jornal aqui. E quando aparece um cara que ele inventou a porca que fecha a porta da nave da NASA, e ele é capixaba, os caras fazem uma reportagem na televisão de 40 minutos. Rapaz, esse parafuso que fechou a porta da nave da NASA, como é que foi? Capixaba fecha a porta da NASA, né? Sai no jornal. Então é uma carência de heróis locais muito grande, né? E isso acaba influenciando essa questão da panela, né? Porque os caras não querem dividir, algumas pessoas não querem dividir essa pequena atenção do pequeno povo capixaba, né? Essa carência de heróis. Por outro lado, tem um lado mito também, porque se você faz um trabalho bom, sólido, consistente, a panela aqui é de barro, ela quebra, entendeu? Na pior das hipóteses, você vai ser admitido como parte da panela. Os caras não vão poder te evitar. Eles podem até não gostar de você, muitos desses caras podem até não gostar de você, mas os caras vão acabar tendo que reconhecer o seu trabalho e vão ter que aceitar que você vai botar o seu guarda-sol ali também, naquela praia, entendeu? Então a panela existe para ser quebrada. Existe para ser quebrada com um trabalho sério, um trabalho bom. E aí essa falta de carência de heróis gera o que também do povo? Aí voltando ao povo capixaba. Vem o seu Zezinho do acordeon da Bahia aqui, dá 50% a mais de público do que o seu Zezinho do acordeon capixaba. Vão tocar a mesma coisa. Vão fazer o mesmo show basicamente, com os mesmo repertório. Então se vem uma banda de hardcore melódico da Bélgica aqui, ela bomba porque é da Bélgica. O nego vai lá porque é da Bélgica, não quer nem saber. E aí tem banda de hardcore capixaba, nossa, milhões de anos à frente. Mas não é da Bélgica, né? O problema é esse, quando o povo capixaba começar a olhar um pouco mais carinhosamente para os seus próprios artistas, e falar assim, não, vou pagar 15 conto para ir ver o Passamane tocar, pagar 20 conto para ver o Passamane tocar. Eu pago 40 para ver o Kiko Loureiro, pago 40 para ver Marty Friedman, por que eu não vou pagar 20 para ver o Passamane? Pago, quando vem uma banda de hardcore famosa, eu pago 100 conto, por que eu não vou ver a banda de hardcore do Gabriel? Eu vou pagar 20, 30. Entendeu? Quando isso mudar, vai dar uma força enorme. Então aí, tem um monte de gente, artista boa do jazz aqui, temos jazzistas fenomenais tocando, temos um cenário jazz, temos um cenário de chorinho, temos um cenário de samba de raiz. Tá, isso tudo está acontecendo, só é mal valorizado. Primeiro pelo povo. Se o povo valoriza, aí a dona mídia já olha com outros olhos. Aí as coisas começam a acontecer. Vocês estão fazendo o que eu considero vital para
para salvar o cenário, no sentido de que vocês estão fazendo a parte de vocês da equação, né? Nos eventos, levando música direto na cara das pessoas. Já que você não quer pagar, tá bom, então vem aqui. Te mostrar que é bom. É aquele primeiro baseado, né? É de graça, né? Depois tem que pagar, né? Até o cara ver que é bom. Mas vocês estão indo lá mostrar. E através do documentário estão indo na casa do cara, até na casa de quem não quer sair para ir ver. Então, enquanto artistas, vocês estão fazendo certinho a parte de vocês. E pelo que eu pude conferir dos eventos e dos capítulos do documentário, estão fazendo muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho para parabenizar e dizer que vocês estão fazendo um papel vital para fazer as coisas mudarem, entendeu? Eu acho que o caminho é esse. Ainda que apareça alguém com uma proposta indecente que desvirtue o ideal. Que venha a proposta indecente. Vem, óbvio. Não, quero injetar. Mas eu vou ter que injetar junto com vocês nisso aí. Você pode ceder algumas coisas, vai ser óbvio. Num caso de alguém que está investindo dinheiro, ele também tem expectativas. E eu acho que é um casamento. Você só não pode negociar os pilares. Que é justamente isso que eu estou te falando. Essa missão de vocês de quebrar o ciclo vicioso que vai fazer a roda girar de alguma forma. Eu acho que é isso que está de parabéns e é isso que tem que continuar sendo feito. Alguém tinha que ceder, vocês resolveram ceder, tirar a bunda da cadeira e ceder. Em vez de ficar esperando para ser o próximo Charlie Brown brasileiro, capixaba. Bom, cara, eu queria agradecer primeiro a vocês e dizer, continuem bom trabalho, continuem espalhando esse tipo de atitudes que seja copiada por muitos. Então, o meu primeiro recado é a vocês, parabéns e continuem. Segundo, dentro desse, justamente são recados diretos. Povo consumidor de arte, consuma arte capixaba, genuína, que está aqui. Talvez você não vai encontrar uma com sabor capixaba, que talvez esse sabor ainda não tenha sido construído, né? Mas os músicos estão aí fazendo, então consuma. Músicos e bandas e artistas, parem de esperar que você seja o próximo Kurt Cobain, o próximo Bach, o próximo Charlie Brown Jr. Não vai acontecer. A era dos dinossauros está se extinguindo, cara. A internet veio para acabar com os dinossauros. Nós vamos ter agora a era dos mamíferos, cara. Todas as bandas terão um tamanho menor do que do dinossauro. Não vão durar mais 50 anos, Rolling Stones, cara. Vivam com essa realidade e façam música boa, que os resultados vão vir, cara. As coisas vão acontecer. Governo, mídia, órgãos competentes, detentores do poder, tá ligado? Deixem de ser vagabundos e passem a trabalhar para o povo. É clichê, já está sendo dito desde que o mundo é mundo, mas não custa repetir, entendeu? Uma hora vai ficar feio para vocês, cara. Uma hora o povo vai acordar. E aí vocês estão fodidos.